Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Tudo beleza? Prontos para mais uma aula de biologia aqui do canal Conquiste Seus Sonhos Enem? Então beleza, então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai fazer um negócio diferenciado, tá? Eu vou fazer uma revisão aqui com vocês. Vamos pegar todos esses assuntos que vocês já viram até agora. A gente vai englobar isso aqui, vai fazer uma revisão para a gente tentar ver se o seu conhecimento está indo no caminho que a gente quer. Se você estiver tendo dificuldade em algum desses assuntos, eu sugiro que você volte, reveja aquelas aulas, pegue sua telha, pegue seu carvão lá, anote tudinho, vê o que você está precisando, volta lá no vídeo e assiste várias vezes, tá bom? Assim fica mais fácil de você entender. Não deixa, gente, não deixa acumular conteúdo para os próximos vídeos. Então, se você chegar lá na frente, pode ser que um vídeo desse daí, pode ser que um assunto desse dependa do que você está vendo hoje aqui. Então, eu sugiro para vocês que vocês anotem aí todas as suas dificuldades e revejam esses vídeos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro vídeo de hoje. Mas é claro que eu não poderia deixar de pedir para você dar uma forcinha aí pro canal, né? Curte o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ativa todas as notificações, que assim você vai ficar sabendo toda vez que eu lançar um vídeo novo de biologia aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar também as nossas redes sociais espalhadas aqui por cima, ou por aqui por baixo, e também eu vou deixar no link da descrição. Eu sugiro também que você pegue esse vídeo aqui, pega esse link aqui, ó, pá, transfira para o maior número de amigos que você tiver, porque o vídeo também vai ensinar tudo que você está aprendendo aqui, outras pessoas vão ter a oportunidade de aprender também, tá bom, galera? Então, valeu pela colaboração aí. Vamos agora aqui começar com a nossa revisão. Antes de começar com essa revisão, eu quero dizer para vocês que essa revisão, eu não vou explicar de novo o assunto, tá? Você já tem um vídeo lá, se você tiver com alguma dúvida, você volta lá no vídeo. Claro, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai trabalhar questões. Então, gente, entenda uma coisa, o nosso cérebro, ele é condicionado a repetições. Então, se você repete muito uma atividade, você acaba desenvolvendo uma capacidade muito maior de resolução, né? Então, você consegue guardar um número maior de informações. Então, quanto mais você ficar fazendo exercício, é melhor para você. E isso vale para todas as disciplinas. Não estou falando só para biologia, não. Isso vale para matemática, vale para português, vale para redação, para tudo. Então, inclusive para a sua vida. Se você repete muito uma atividade, o seu cérebro torna isso um hábito e aí fica muito mais fácil para você. Então, vamos começar aqui com algumas questões. A primeira questão que eu estou colocando aqui para você é uma questão que está relacionada com a ecologia, tá? Então, a gente vai falar de cadeias tróficas aqui. Então, o que diz a questão? Ela diz o seguinte: os botos cinza, Sotalia guianensis, que é o nome científico dele, a gente vai aprender também a escrever, tem algumas regras para colocar esse nome científico, mas isso aí é um assunto para uma outra aula. Mamíferos da família dos golfinhos são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessas substâncias, por quê? Então, gente, essa questão aqui é uma questão bem básica, tá? De cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar, sempre você bota na sua cabeça que a cadeia alimentar é algo linear, né? Então, você vai ter um ser vivo produtor de energia para o sistema e essa energia vai passando para os demais grupos de seres vivos, tá? Até que a matéria orgânica retorna. A energia vai embora, mas a matéria orgânica retorna. Lembra que isso é um ciclo, tá? Então, vamos ver como que esse mercúrio se acumula, em quem que ele vai se acumular na cadeia alimentar. Então, por que os botos cinza acumulam maior concentração? Porque eles são animais herbívoros? Não, os botos eles não são animais herbívoros, né? Eles são animais que prioritariamente carnívoros. Então, eles não estão ali no começo da cadeia. E mesmo que eles fossem herbívoros, eles não seriam os animais que acumulam maior. Porque para você acumular uma maior quantidade, você tem que estar lá no final da cadeia, né? Então, são animais detritívoros, que comem detritos, né? Comem de tudo? Também não. Tá? Então, são animais de grande porte, é porque eles são animais de grande porte, que eles acumulam maior concentração? Não necessariamente, tá? Então, como eu estou te dizendo, depende da posição dele dentro da cadeia. Letra D, digere o alimento lentamente? Também não, né? Letra E, estão no topo da cadeia alimentar. Opa, então vamos analisar essa questão aqui. Quando a gente bota um triângulo, se você fizer um triângulo, você vai ver que lá na base do triângulo, a base do triângulo sempre é maior do que o topo, né? Então, nessa base você vai sempre colocar os produtores. Então, são aqueles seres vivos que vão trazer energia para o sistema. E essa energia ela vai diminuindo à medida que vai chegando no topo da cadeia alimentar. Isso vai acontecendo com a matéria orgânica também. Então, a matéria orgânica ela vai sendo acumulada nos primeiros e ela vai passando de um grupo para o outro até chegar no último grupo. Nesse caso aqui, o último ser vivo que está lá no final são os botos. O boto ele não tem um predador
natural ali, né? Então, como ele não tem um predador natural, ele é considerado um animal topo de cadeia, ou topo da pirâmide alimentar, tá? Então, imagina só, pensa num exemplo aqui. Imagina que você tem um peixe grande e esse peixe se alimenta de um peixe menor. Só que aqui eu vou colocar minha mão como sendo peixe grande. Toda vez que esse peixe grande se alimenta do menor, vamos supor que esse menor tem mercúrio na composição dele, né? Ele se alimentou e trouxe mercúrio. Quando esse peixe grande comer esse pequeno, ele vai acumular um pouquinho de mercúrio. Se ele come outro peixe, acumula mais um pouquinho de mercúrio. Se ele come outro, mais um pouquinho de mercúrio. Se não tem ninguém para comer ele aqui, ele está acumulando mais mercúrio que os demais, né? Então, por isso que esse último aqui, ele acumula muito mais que os demais, que é o caso do boto nessa questão. Então, a resposta, letra E, porque eles estão no topo da cadeia alimentar. Beleza, galera? Vamos passar para a próxima questão. A próxima questão é da Universidade Estadual de Londrina, aqui do ano de 2020, tá? Bem recente essa questão. Também é uma questão da área de ecologia. Ela diz o seguinte: a mumificação pode ocorrer por processos artificiais ou naturais. Então, são dois processos aí. No primeiro caso, os artificiais, são retiradas as vísceras e o corpo é embebido em substância que pode preservá-lo ao longo do tempo. Já no segundo caso, que são os naturais, por exemplo, por motivos climáticos, a decomposição do cadáver ocorre parcialmente ou lentamente, de modo que nas partes decompostas ocorre transferência de energia pela ação de agentes decompositores. Com base nos conhecimentos sobre transferência de energia entre diferentes níveis tróficos, assinale a alternativa correta. Então, vamos para a letra A. Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os consumidores? Gente, acabei de falar para vocês, quem está na base da cadeia alimentar são os produtores. Então é quem vai produzir energia para liberar para o resto do sistema. Então essa questão já está errada porque ele está falando em consumidores. Letra B. A luminosidade do Sol é convertida em energia, beleza, e entra na biosfera por meio dos seres decompositores. É errado de novo, acabei de falar na letra A. Quem fornece essa energia para o resto do sistema são os produtores. Ou seja, não são os consumidores nem os decompositores. Letra B também está errada. Letra C. Quanto mais níveis tróficos uma cadeia alimentar possuir, menor será sua dissipação energética. Então essa palavra menor já está eliminando a questão. Por quê? Quanto mais níveis tróficos você tem, cada nível desse vai ser responsável por liberar um pouquinho de energia. Então, se você tem uma cadeia muito grande, você vai liberar muito mais energia. Ou seja, vai sempre chegar menos energia para os últimos da cadeia alimentar. Então, uma cadeia alimentar menor, ela concentra muito mais energia do que uma cadeia maior, que é justamente o oposto que ele está dizendo na questão C, por isso que ela está errada. E a letra D, a porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o nível seguinte varia de acordo com os organismos envolvidos na cadeia, situando-se entre 5% e 20%. Então a resposta correta é a letra D. Então, como eu disse para vocês, dependendo do grupo de animais, essa energia, do grupo de seres vivos, essa energia vai passando de uma forma diferenciada de um para outro, tá bom? Então, a energia, por exemplo, de uma planta para o primeiro nível trófico, para o segundo nível trófico, ela é passada numa quantidade maior de energia, né? Você está no início da cadeia. Coisa que o último vai receber uma quantidade muito menor de energia ali, variando em torno de 5%. Por isso que os últimos da cadeia, eles têm que consumir muito mais, porque chega muito pouca energia para eles ali. Então eles precisam se alimentar muito mais para poder ter uma quantidade boa de energia. A terceira questão, ela mostra uma tabelinha aqui. E a tabela diz o seguinte: essa tabela traz exemplos de interações entre seres vivos e relações ecológicas que podem existir entre eles. Então aqui é uma junção de interações entre seres vivos e as relações ecológicas, né? Então a gente tem uma questão bem complexa aqui. Mas não é muito difícil, tá, gente? Então, vamos lá. A gente vai primeiro pegar aqui os exemplos e fazer uma correlação aqui com a relação ecológica correspondente. Então vamos pegar o exemplo 1. Abelhas vivendo em uma colmeia. Quando a gente pega essas abelhas vivendo em uma colmeia, que tipo de relação ecológica é essa? Aí você procura, é uma competição? Não, elas estão vivendo juntas, né? É uma protocooperação, uma está ajudando a outra? Pode até ser. É uma sociedade, ponto. É uma sociedade. Então eu fui bem claro para vocês lá no vídeo em dizer que uma colônia de abelhas é uma sociedade. Por que é uma sociedade? Porque você tem indivíduos da mesma espécie convivendo ali, né? E eles não estão anatomicamente ligados. Então pode muito bem uma abelha sair, depois ela voltar, porque a sociedade vai permanecer, tá bom? Então a número 1 é letra C. Número 2, fungos vivendo sobre a pele humana. Quando um fungo está vivendo sobre a sua pele, você tem uma micose, por exemplo, essa micose vai ocasionar algum prejuízo para você, né? Então, se você tem uma micose, vai causar uma coceira, alguma coisa sobre a sua pele. Então, esse fungo está causando está danificando o seu corpo. Então, ele está te trazendo algum mal.
Como ele está te trazendo algum mal, isso aqui só pode ser considerado um parasita. Tá? Então a relação ecológica aqui é de parasitismo. Então 2, letra D. Pega aí tua telha e o teu carvão para anotar isso daí, tá bom? Para não se perder. Então 1, letra C, 2, letra D. No exemplo 3, servos disputando território. A palavra disputar já é clara, né, galera? Se você está disputando alguma coisa, logo você está competindo por alguma coisa. Então, 3, letra A. Continuei, 3, letra A. O 4, associação estabelecidas entre fungos e raízes de plantas. Bom, a gente vai ver aqui que existem algumas relações, por exemplo, de mutualismo, onde dois grupos diferentes, um acaba ajudando ao outro. Né? Só que um precisa desse outro para poder sobreviver. Por isso que é uma relação de mutualismo. Um exemplo aqui, no próprio ciclo do nitrogênio, a gente tem o seguinte. Nós, por exemplo, seres humanos, nós precisamos consumir nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante do planeta. Só que a gente não consegue captar esse nitrogênio da forma que ele se encontra. Então a gente precisa pegar ele transformado. Então essa transformação vai começar justamente nessa associação entre algas e fungos, lá nas raízes das plantas das plantas leguminosas, tá? Então você tem ali um pé de feijão, então na raiz desse pé de feijão, que é uma leguminosa, você provavelmente vai ter ali uma grande quantidade de fungos, de fungos vivendo ali com essas raízes que vão auxiliar na dissipação desse nitrogênio. E o 5, anêmona vivendo fixada a uma concha usada por um paguro. Você deve estar se perguntando o que é um paguro. O paguro, gente, é uma espécie de um crustáceo, tá? É como se fosse um caranguejozinho que ele não tem uma carapaça tão dura como as outras. Então ele usa a anêmona ali, ele pega a anêmona que está no fundo do mar e coloca aqui sobre a sua carapaça para essa anêmona ali proteger. A anêmona, por sua vez, vai deixar o paguro fazer isso porque o paguro consegue se locomover. Então, como a anêmona geralmente é fixa, ela é séssil, ela vai ficar vivendo ali em cima dele, mas ela vai utilizar as pernas do paguro para poder se locomover. Então, você está vendo que um está ajudando o outro. Isso é um caso clássico de protocooperação. Se você tirar a anêmona dali, os dois vão conseguir viver sozinhos. Mas o ideal é que os dois estejam juntos, porque a cooperação vai ajudar os dois, né? Mas nada impede dos dois viverem sozinhos. Então aqui a gente tem a sequência 1C, 2D, 3A, 4E e 5, letra B. Só pode ser o resultado, resposta, letra D de dado. Beleza? Anotou aí? Vamos para a próxima questão. Próxima questão aqui fala sobre teias alimentares. Mais uma questão de ecologia. Lembrando, senhores, que as questões de ecologia são uma das questões que são recordes nas provas do Enem, tá? Então eu estou colocando bastante questão de ecologia para vocês. E essas questões de ecologia, elas conseguem envolver outros assuntos também, tá? São questões multidisciplinares, tá bom? Então essa questão ela diz o seguinte: o uso do inseticida DDT começou a ser proibido em diversos países a partir da década de 70, por se acumular na cadeia alimentar, causando desequilíbrios ambientais e está associado ao desenvolvimento de doenças. Aí aqui embaixo você tem uma teia alimentar que a gente vai já ver ela aqui, tá bom? Sobre o tema abordado no texto e a cadeia alimentar em questão, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Letra A. O caranguejo verde é o organismo menos afetado pela magnificação trófica. Gente, olha só. O caranguejo verde aqui, ó, se você observar, ele não é o animal menos afetado, né? Ele é um dos animais mais afetados, inclusive, né? Porque ele não está ali nos níveis tróficos iniciais, ele já está lá no final. Se você ver, chegam muitas setas azuis nele. Chegam muitas setas, ele já está no nível trófico mais avançado. Lembrando que quando você está no nível trófico mais avançado, de acordo com uma questão que a gente viu anterior, você tem a capacidade de acumular mais esses inseticidas, esses produtos químicos no seu sistema. Tá bom? Então tá errada a questão. Letra B. O falcão, onde é que está o falcão? O falcão lá em cima. O falcão está lá em cima. É o ser vivo que apresenta maiores concentrações da substância. Então vamos ver aqui, ó. O falcão é o ser vivo que apresenta maiores concentrações da substância. Então vamos ver qual é o nível trófico que o falcão se encontra. Então vamos pegar lá do primeiro, ó. Você está vendo as setinhas azuis, vai vendo até onde chega a setinha azul. Então tá lá no fitoplâncton, da onde tudo começa. Então o fitoplâncton está produzindo energia, ele vai passar ali para o zooplâncton. Então o zooplâncton é o primeiro nível trófico. O zooplâncton vai ser consumido pelo camarão, que é o segundo nível trófico, que vai ser consumido pelo caranguejo, que é o terceiro nível trófico, que vai ser consumido pela perna vermelha, que é o quarto nível trófico, e por último vai ser consumido pelo falcão, que é o quinto nível trófico. Então você está vendo que o falcão ocupa aí nessa sequência o quinto nível trófico. Se você analisar todos os demais grupos, você vai ver que nenhum passa de 3 níveis tróficos ou 4 níveis tróficos. Então o falcão, nessa
teia, nessa cadeia alimentar aqui, ele é considerado um animal topo de cadeia, ele está lá no final. Então, se ele está lá no final, ele vai acumular necessariamente a maior quantidade de inseticida. Tá? Então, a resposta correta é a letra B. Tá bom? O fitoplâncton é o grupo de seres que apresenta maiores concentrações. Então, não pode ser fitoplâncton porque ele está lá no início. A garça real é um organismo que apresenta maiores concentrações da toxina. Também não pode, porque a garça real aí tá, no caso, está no segundo nível trófico. Né? Então, você tem o fitoplâncton, vai ser comido pela tainha e depois pela garça real. Então, realmente, o falcão é o animal que vai acumular a maior quantidade desse inseticida. Porque ele está no final da cadeia, ele é um animal topo de cadeia. Aqui uma outra questão que já saiu da parte de ecologia, agora vamos para a parte aqui de evolução. Tá? Ao passar pelo arquipélago do Oceano Pacífico, o naturalista observou que cada ilha existiam espécies diferentes de tartarugas, que se diferenciavam pelo tamanho do pescoço e pelo formato dos cascos. De acordo com a sua teoria, há uma luta pela sobrevivência na natureza, mas aquele que sobrevive não é necessariamente o mais forte. Isso é importante, hein, galera? E sim o melhor que se adapta às condições do ambiente em que vive. No ambiente árido, as tartarugas de pescoço longo alcançavam os arbustos para se alimentar, enquanto aquelas que viviam em local úmido podiam comer a grama e se proteger dos predadores graças ao pescoço curto e a carapaça arredondada. Então você está vendo que alguém aí colocou, algum pesquisador desses aqui que a gente está vendo, criou uma teoria baseada no que ele estava vendo. Então ele estava vendo que os seres vivos que estavam mais adaptados ao seu ambiente eram os que sobreviviam. Então de todos esses aqui, a teoria a qual o texto se refere foi proposta por Linneu. Linneu não teve participação no processo da evolução, tá? Linneu, ele falou sobre outras coisas que não evolução, a gente lá vai estudar sobre Linneu. Louis Pasteur, muito menos, também não participou aí de nenhuma parte da teoria da evolução, tá? Então ele não contribuiu com nada. Gregor Mendel, pai da genética, também não contribuiu. Nessa época da teoria da evolução, ainda não existia genética, né? Então Mendel surgiu após essa teoria. Charles Darwin e Francis Crick. Charles Darwin, galera, teoria, pai da evolução, né? Então até hoje a gente tem a evolução, as teorias evolutivas mais aceitas hoje são as de Charles Darwin. Inclusive Charles Darwin fala no próprio livro dele, ele diz justamente isso, que o mais adaptado é o que sobrevive. Então o organismo nasce pronto, se o ambiente disser você consegue sobreviver, ele permanece. Se o ambiente falar você não serve para nada, ele vai ser descartado. Então o organismo ele não vai se modificar, ele já nasce pronto e o ambiente que vai dizer se ele vai ser selecionado ou não. Essa é a teoria, a base da teoria da seleção natural. Então resposta letra D, Charles Robert Darwin. Outra questão sobre a evolução aqui, ó. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si, devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona na formação de novas espécies, que é o processo de especiação. Essa especiação não ocorre devido ao quê? Gente, imagina só, você tem um fila brasileiro, um cachorro muito alto e um pincher, né? Um piquinês, um pincher, bem pequenininho. Imagina esses dois tentando copular, né? Eles não conseguem, até porque os órgãos sexuais deles vão ficar muito distantes um do outro. Então não tem como esses dois grupos de animais que são da mesma espécie copularem, eles só são de raças diferentes. Eles são da mesma espécie, né? Os dois são todos canídeos, mas eles são de raças diferentes. É uma variação dentro da mesma espécie, tá? Então imagina mais ou menos assim como se fosse o homem branco, o índio, o negro, né? Todos são a mesma espécie, mas são raças diferentes. Com os cachorros acontece a mesma coisa. Então um cachorro mais alto não vai conseguir copular com o mais baixo, tá? E isso é uma tática da própria natureza, para evitar que fique esses genes fiquem se cruzando entre as raças, tá? Então isso aqui, ó, vai proporcionar justamente essa resposta. Então vamos lá. Letra A, oscilação genética das raças. Não, tá? Não vai ter uma oscilação entre as raças, até porque elas não vão cruzar, né? Elas não vão conseguir trocar genes entre elas. Convergência adaptativa das raças. Também não vai ser uma convergência adaptativa entre as raças, de novo. Elas não estão conseguindo trocar genes. Então, a natureza está impedindo que essas duas espécies copulem. Isolamento geográfico. Gente, não tem nada a ver, tá? Os dois vão viver no mesmo lugar, tá? Então, só porque eles não cruzam, eles não vão estar isolados geograficamente. Isso não tem nada a ver. Então, a questão é errada. Seleção natural que ocorre entre as raças. Isso também não é seleção natural.
as duas raças, mesmo que elas não consigam copular, elas vão viver naturalmente, tá? Tem outros animais da mesma raça que elas podem conseguir copular e conseguir transmitir seus genes, tá? Então, entre a mesma raça elas podem, o que não pode é entre raças diferentes. Então, manutenção do fluxo gênico entre as raças. Então, essa é a resposta correta, porque se você não fica misturando genes o tempo todo, você acaba mantendo o fluxo gênico, né? Então, imagina aqui, ó, eu tenho um fluxo gênico de uma raça maior, de uma raça menor, ele vai seguir para sempre. A partir do momento que você começa a misturar, você quebra o fluxo. Então, a letra E está dizendo que essa especiação não ocorre justamente pela manutenção do fluxo gênico. Resposta à letra E. Vamos ver a próxima questão. Próxima questão, um assunto aí que bate na cabeça dos alunos, que os alunos costumam se matar, né? Então chega muita mensagem para mim aqui, dizendo lá nos grupos do Instagram, do Telegram, falando lá sobre as questões de genética, que os alunos têm muita dificuldade. Gente, não precisa ter dificuldade nessas questões de genética, já falei para vocês, é só você prestar atenção. As questões genéticas, elas só precisam que você saiba analisar. Ela não precisa de muito conhecimento, ela precisa que você tenha mais atenção do que conhecimento. Vou mostrar aqui para vocês. Um homem possui orelhas com lóbulos soltos, né? Então, se você pega a sua orelha aqui, ó, ela pode ser colada aqui na sua cabeça ou ela pode ser solta, né? Então, isso geneticamente é definido. Condição causada pela manifestação de um alelo autossômico dominante. Então, se você é dominante, você tem o lóbulo solto. E miopia. Ela se casou com uma mulher que também possui orelhas com lóbulos soltos, então é dominante, mas que não possui miopia. Um é míope e outro não é míope. Apesar de possuir histórico dessa condição na família. Sua mãe é míope. Sabe-se que o primeiro filho do casal foi uma menina com lóbulos presos, condição determinada por herança recessiva. E sem miopia. Considere a miopia como uma característica autossômica recessiva. Olha só, quando você vê uma questão dessa, a maioria dos alunos já quer desistir, porque é tanta informação que o aluno já quer desistir. Vou dar o bizu para vocês. Gente, de novo, anotem todas as informações que você vê. Ah, isso aqui é importante. Anota lá embaixo da questão. Isso aqui é importante. Anota de novo. Depois você faz um aparato do que você anotou e consegue resolver a questão, porque você vai ter tudo anotadinho ali. Fica mais fácil de você visualizar do que na forma de texto, tá bom? Eu vou já mostrar isso aqui para vocês na prática. O que ele quer na questão? A probabilidade de esse casal ter um descendente do sexo masculino, míope e com orelhas de lóbulo preso. Então ele quer 3 condições. Tem que ser masculino, míope e com orelhas do lóbulo preso, tá? Então ele quer 3 informações. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, anota todas as características que a questão já te deu. Você não vai inventar nada. Não tenta inventar roda. Gente, a questão vai te dar tudo, tá? Então o que você faz? Coloca aí a relação entre genótipo e fenótipo. Então você vai dizer assim, ó, quem é dominante vai ser não míope, né? Ou seja, quem é dominante não vai ter miopia. O míope, logicamente, vai ser sempre o alelo recessivo. O portador de lóbulos soltos vai ser dominante. Então ele pode ser Szão, Szão ou Szão, Szzinho. Sempre vai ser dominante, né? Logo, Szzinho, Szzinho vai ter as orelhas com lóbulos presos. Então você já sabe quem é dominante e quem é recessivo. Agora fica mais fácil você fazer o cruzamento. O cruzamento, né? A questão me disse que o cruzamento vai ser dessa seguinte forma aqui, ó. Você vai cruzar essas informações e você vai obter essa tabela. Esse quadro de Punnett. Claro que você poderia fazer direto, né? Mas eu vou colocar aqui a tabelinha que fica mais fácil. E os resultados que você vai ter vai ser justamente essa aqui. Aí você deve estar perguntando, professor, mas por que foi cruzado dessa forma? Esses são os cruzamentos possíveis para dar o resultado que ele deu aqui na questão. Então você tem essas condições aqui, tá? As colunas da esquerda com a coluna lá de cima. E aí você vai ter esses resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados aí, tá bom? Por que tem 8 resultados, não tem só 4, como a gente vê normalmente? Porque aqui você está considerando mais de uma condição. Então você está considerando o lóbulo da orelha e a capacidade do olho ser míope ou não. Então vão ser 4 características, né? 4 para ser míope e 4 para ser com o lóbulo preso ou não. Míope ou não, com lóbulo preso ou não. Então, desse resultado aqui eu vou obter, ó, apenas um que é totalmente recessivo, ou seja, ele vai ser míope e portador de orelhas com lóbulos presos. Então só uma pessoa em 8, né? São 8 resultados, mas só uma que vai ter essa condição. Então você pega esse 1 sobre 8. Por que eu quero isso? Porque é o que ele quer na questão, tá bom? Ele quer uma pessoa míope e com orelhas de lóbulos presos. Orelhas de lóbulos presos e míope vai ser essa condição aí, 1 para 8. E esse é o resultado? Não. Muita gente já ia pegar e marcar a letra C, né? Porque ele queria ali 1 sobre 8, a pessoa, achei 1 sobre 8, já ia marcar a letra C, mas você ia errar. Por quê? Porque a questão não está pedindo só isso, ela está pedindo, além dessa característica, ela quer saber qual é a probabilidade de nascer do sexo masculino.
Ou seja, se você tem dois sexos, feminino e masculino, qual é a probabilidade de nascer? 50%, ou seja, 1 sobre 2. Então a probabilidade de nascer um menino com essas características você vai multiplicar. Você tem 1 sobre 8 das características vezes 1 sobre 2 para ser menino. O resultado vai ser 1 sobre 16, resposta letra A. Tá bom, galera? Se você tem dificuldade, refaça a questão, volta lá no vídeo como eu falei para vocês. Mas uma questão dessa é bem simples, a questão te deu tudo, você só precisa organizar. Se você for organizado, você consegue resolver ela tranquilamente. Galera, eu acho que deu pra fazer um aparato geral aí, né? Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente lá nas nossas redes sociais que eu tô aqui atendendo vocês, tá bom? E também, não esqueçam de curtir o canal e de transmitir esse vídeo para maior número de pessoas possíveis. Se tiver alguma dificuldade, volta, tenta fazer a questão de novo e aí a gente está aqui para te ajudar, tá bom, galera? Se você gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sino, até a próxima.